professor Emerson e hoje nós vamos dar continuidade aos nossos estudos sobre História do Direito. Prezados alunos, é um grande prazer estar aqui novamente com vocês e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre História do Direito na Grécia Antiga. Um assunto bem complexo devido à quantidade bem baixa que nós temos de informações, documentos, registros relacionadas a esse período. As contribuições de hoje nós vamos dar os créditos aos professores Araci Clabin e ao professor Rodrigo Scalchetti, que vão dar essas contribuições para nós aqui, relacionados então a essa perspectiva que nós temos sobre a história do direito na Grécia Antiga. Importante, nós temos algumas contribuições que nós precisamos analisar dentro desse cenário, que é relacionado então a essa característica do direito. Primeiro, essa dificuldade que eu havia falado para vocês com relação à perspectiva sobre a dificuldade que se tem de documentos escritos. Na grande maioria nós temos um processo da oralidade que vai se desenvolver dentro dessa fase, que é o que é mais comum, né? Nós encontrarmos aí registros dos mais diversos, aonde você tem que fazer toda uma análise e retirar aspectos minuciosos que às vezes são direcionados e discutidos sobre a relação do direito. É importante também que não houve um processo de sistematização das leis. Isso a gente vai encontrar dentro dessa característica, o que é uma das questões também que dificulta essa relação. As fontes jurídicas e não jurídicas, que são exatamente aonde você vai buscar essas informações, né? Pouquíssimas relações jurídicas, como eu falei para vocês, e uma quantidade um pouco maior das fontes que não são jurídicas. Então, nesse sentido, a gente tem essa característica, né? Então, é importante nós pensarmos nessa relação, porque através dela nós vamos entender que são poucas informações e a gente vai, de certa forma, trazer essas poucas informações, mas é possível nós compreendermos como esse processo funcionava dentro dessa estrutura. Bom, então vamos ao nosso primeiro slide. A Grécia é um país montanhoso, formado por pequenos vales isolados uns dos outros. É uma península extraordinariamente recortada, penetrada pelo mar, a cerca de várias ilhas e ilhotas. Tudo isso, na antiguidade, permitiu a formação de um estado unitário, criando apenas uma série de cidades independentes. Na realidade, esse é um dos aspectos importantes também para nós discutirmos aqui. Quando você vai tratar da Grécia Antiga, a grande dificuldade é você entender um processo unitário que se tem com relação a todas essas cidades e estados. Uma característica que nós temos é a autonomia que essas cidades e estados têm. Portanto, é uma característica também, em alguns casos, esse isolamento que existe em algumas cidades, né? E ao mesmo tempo a característica da sua própria relação e entendimento sobre direito. Então aí nós vamos ter algumas delas que são efetivamente diferentes umas das outras, justamente por essa relação da sua independência. Vamos observar então como era dividido exatamente essa relação dessa sociedade, que nós falamos assim de uma forma mais abrangente. Vamos ao slide. Sociedade grega. Então nós temos ali no topo, né, a relação dos cidadãos, abaixo nós teríamos as mulheres, na sequência os estrangeiros e por último nós teríamos os escravos. Essa relação dessa estrutura apresentada da sociedade grega é uma característica que nós teríamos assim numa perspectiva comum, né? Que seria, em outras palavras, encontrada em umas dessas cidades-estados, né? Que nós vamos observar diante de toda essa relação dessas pequenas ilhas e ilhotas, né? Como nós observamos anteriormente aí nas nossas primeiras informações. Então essa característica é uma característica mais voltada a um processo geral. Então você tem os cidadãos, abaixo dos cidadãos tem as mulheres, e aí você vai ter os estrangeiros, né, que não têm a mesma característica dos cidadãos, e você vai ter os escravos, que na grande maioria são prisioneiros de guerra, que vão, em outras palavras, estar dentro dessa categoria.
Assim a gente pode pensar então que essa sociedade é formada diante dessas estruturas, dentre essas relações aqui que vão trazer então essa condição social, né, que de certa forma é um pouco mais simplificada de algumas outras sociedades que têm uma quantidade maior, né? Você tem assim da relação das estruturas sociais, então tem maiores divisões. Aqui a gente vai ter um processo um pouco mais simplificado. Observemos então o nosso próximo slide. Sociedade. Existiam na sociedade os senhores poderosos, a plebe e os libertos e os escravos. A escravidão era alimentada pela guerra, pirataria e a herança da condição de escravo. Em princípio são submetidos ao direito da vida e da morte pelo senhor. No entanto, quando ligados ao lar do proprietário, eram tratados com benevolência. Em geral, era entre os escravos que faziam suas concubinas. Na família, acreditava-se na existência de um regime familiar patriarcal, genus, com a família fortemente reunida sobre um chefe e ao mesmo tempo senhor e sacerdote. Em sua falta, o filho mais velho o substitui. Aqui a gente pode perceber a característica de uma sociedade patriarcal. Então a referência, né, vai estar diante dessa estrutura, ou seja, do homem que teria efetivamente o controle, né, das famílias. Consequentemente, isso também é refletido dentro da sociedade. Característica de uma sociedade que também admite o processo da escravidão dentro desse cenário, embora se fala muito na relação da democracia, mas a democracia, diante da perspectiva grega, ela é voltada mais à relação dos cidadãos, ou seja, aqueles jovens que acima de 18 anos podiam exercer essa característica de cidadãos participativos dentro desse cenário. Então aí você tem uma relação diferenciada. Então não era uma participação geral, e sim uma participação para aqueles que eram somente considerados cidadãos. Vamos adiante então ao nosso próximo slide. Grécia clássica, espírito democrático. Os gregos levaram desde o início a vida democrática, característica de todas as suas instituições. Não se forma nenhuma casta sacerdotal monopolizando o poder. Os chefes de Estado que vão aparecendo sofrem uma série de limitações em seus poderes. O povo intervém desde o começo nos assuntos públicos e não há classes sociais fechadas, sendo que os reis, quando existem, não possuem caráter divino. Eles presidiam as assembleias populares e quando o orador vai fazer uso da palavra, o rei lhe cede o cetro. Não usufruem tributos definidos para atender suas necessidades. Vivem de contribuições voluntárias. Não existe a concepção de origem divina do direito. Aqui a gente pode perceber a diferença que existe dentro dessa estrutura. Então uma característica que você vai observar em outros povos, onde o rei tem a perspectiva, tem aquele status, né, voltado principalmente às características do divino, aquele poder centralizado, a relação econômica centralizada também nessa figura, aqui você não vai encontrar esse processo. É um processo um tanto quanto diferenciado dentro dessa relação. Você observa na base que toda a estrutura existe uma grande participação popular, aqueles que efetivamente são considerados cidadãos. E eles têm uma participação muito intensa dentro desse cenário. O processo de hierarquia não é um processo tão fortificado no sentido de o rei, por exemplo, ser uma pessoa intocável. Não está dentro dessa característica. É uma outra visão que se tem. Então, quando falamos na relação democrática, ela também atua dentro desse cenário. Então, dentro dessas características, você vai poder observar que essa é uma das relações existentes dentro dessa estrutura. Como nós sabemos disso? Essas relações elas são baseadas em documentos. Esses documentos são os mais variados possíveis. Quando tratamos basicamente da relação do direito, é dentro desses documentos que nós separamos alguns aspectos que estão voltados a essa análise sobre a característica do direito. Assim a gente vê essa relação
de como essa sociedade vivia, como essa sociedade se relacionava, sobre essas características de um princípio de um pensamento democrático. Vamos adiante então para o nosso próximo slide. Esparta. Se considerarmos os cidadãos espartanos da classe dirigente, pode-se dizer que viviam em um sistema democrático de governo. Todos participavam da Assembleia Populares e decidiam sobre propostas apresentadas pelos governantes. Existia um Senado composto por 30 anciãos maiores de 60 anos, competentes para propor leis e fiscalizar a atuação dos monarcas. Pela Constituição, o poder era exercido simultaneamente por 2 reis, cujo posto se tornou hereditário, em favor de suas famílias. Essa prática impediu que um dos reis vetasse decisões de seu colega e decidisse arbitrariamente. Ademais, ambos eram fiscalizados no exercício do poder pelo Senado e pelos éforos. Aqui a gente pode perceber essa característica bem diferenciada, né? De certa forma, não é muito comum você encontrar um cenário político onde você tem 2 reis e onde você tem efetivamente um processo de fiscalização mais intenso. Essa relação traz um diferencial quando nós vamos observar efetivamente as características do povo grego, assim de forma geral, né? Claro, cada um deles tem uma especificidade muito maior dentro desse cenário, né, pelas diferenças que vão ocorrer, pelas autonomias, né, que estão presentes dentro dessa estrutura de forma geral. Mas, dentro desse contexto, a gente pode perceber que é realmente um diferencial, que vai trazer essa possibilidade de maior participação dentro desse cenário, que é o cenário da vida entre os gregos na antiguidade. Vamos então ao nosso próximo slide. Direito marítimo. Na ilha de Rhodes, perto da costa da Ásia Menor, surge também a legislação comercial mais importante da antiguidade e que continuou sendo a base do direito mercantil também para os romanos, se estendeu até a Idade Média. As origens dessas leis, situadas entre o século VIII e século V a.C., foi consuetudinária, baseada em decisões de casos concretos e arbitragens. Também muito famoso as leis Zeleuco, primeiro legislador que escreveu as leis em Creta, primeira inscrição legal. Aqui a gente pode perceber então que essa relação ela passa a se construir dentro da característica então relacionado a esse processo da normatividade, né? E a necessidade que se tem da construção de leis. Dentro dessa lógica, né, nós temos aí as leis marítimas, que são extremamente importantes, porque se nós pensarmos a própria estrutura geográfica da Grécia, composta por ilhas, obviamente nós teremos uma necessidade, né, da relação comercial entre essas regiões, entre cidades, entre ilhas e continente. Então você vai ter essa característica que vai ser uma característica comercial. Portanto, passa a ser então uma necessidade você construir um processo de uma legislação que atenda efetivamente essa estrutura comercial tão importante, né, se nós pensarmos assim nessa relação geográfica construída na Grécia Antiga. Vamos adiante então no nosso próximo slide. Licurgo foi um lendário legislador da polis de Esparta. A organização estatal de Licurgo era um rígido regime de formação, possui um caráter de obrigação social. Imposição estatal com o objetivo primordial de treinar cidadãos masculinos à vida militar espartana. A lei de Licurgo, educação dos jovens pela cidade de Esparta a partir dos 7 anos de idade. A educação rígida em acampamentos até 18 anos e servirem mais de 10 anos no exército de Esparta. Atenas, Drácon. Drácon ficou conhecido na história por suas duras leis, daí a expressão draconiana, as quais punia os mais leves crimes com pena de morte.
Não havia proporcionalidade nas penas de Drácula, pois uma conduta grave, como roubo, como uma conduta menos grave, como furto, a pena era a morte. Aqui a gente vai observar então algumas características que vão existir dentro dessa relação e do cenário normativo. Então você vê a relação, por exemplo, de Drácula, né, que foi efetivamente conhecido pela sua rigorosidade, né, dentro da característica normativa. Isso vai, em outras palavras, ser descrito por alguns documentos que vão fazer essa referência. Por isso nós temos então essas informações e conseguimos compreender um pouco desse cenário que foi construído na Grécia na Antiguidade. Então as leis, elas passavam a ser rígidas, né? O processo da obrigatoriedade, por exemplo, dos jovens participarem em uma formação específica para o exército, né? Isso, em outras palavras, também foi um processo construído dentro do cenário, que era uma obrigatoriedade. Portanto, aí você já tinha toda uma relação, né, de características de uma sociedade que era construída, né, diante de um processo normativo extremamente rígido. Vamos adiante então ao nosso próximo slide. Solon, possivelmente entre 638 e 558 a.C., foi um aristocrata, poeta e estadista grego. Arte de governar, um dos representantes máximos da cultura de Atenas. Um dos fundadores da democracia ateniense. É bem conhecido como legislador e como poeta lírico, embora tenham chegado apenas fragmentos de sua obra portentosa aos nossos dias. Pode-se afirmar que as leis de Solon correspondiam a uma grande revolução social. A economia, igualdade de todos perante a lei, está presente em todos os seus artigos que ele escreveu. A reforma de Solon atingiu toda a estrutura do Estado ateniense, no que diz respeito à economia, à sociedade e política. Aqui a gente pode perceber, basicamente, que essa característica do Solon ele vai revolucionar. Ele tem uma preocupação muito grande, né, com a relação, por exemplo, da participação de toda uma sociedade dentro desse cenário. Portanto, muitas das mudanças elas vão atender essa característica. Um estadista, né, como citado, então uma pessoa que vai ter essas características mais voltadas à participação, mais voltadas a um aprimoramento, né, daquilo que se entende como democracia. Então nós teremos efetivamente algumas mudanças a partir de Solon, que vai trazer essas relações de uma nova vivência, de uma nova característica dentro dos princípios normativos. Ele passa a ser importante dentro desse cenário também. Vamos adiante então ao nosso próximo slide. Economia, a lei conhecida como sexticheira, acaba com a servidão por dívida. Vai proibir empréstimos em que a garantia é a própria pessoa do devedor, que poderia, desse modo, ser conduzida à escravidão. Concede uma anistia para os devedores insolventes, com perdão das dívidas e a libertação de quem se encontrava escravizado. Aqui dentro desse cenário a gente vai ter exatamente uma revolução, ou seja, uma característica que vai modificar essa estrutura presente que até agora nós citamos. Então, pela questão, por exemplo, das dívidas, era muito comum isso se tornar efetivamente um processo de escravidão, quando a pessoa não conseguia saldar as dívidas. E isso se tornava e era uma coisa comum. Com essas mudanças que nós temos aí dentro dessa relação da economia, você vai perceber que esse processo vai tomar outro rumo, né? Então, esse perdão das dívidas vai apresentar uma característica diferente e dentro desse cenário você vai observar que a relação de uma estrutura ela vai atender também essas mudanças. Então aí você vai perceber que a modificação vai ser extremamente profunda dentro dessa estrutura e você vai perceber que a mudança vai ser geral dentro da relação da norma e dentro da relação do próprio comportamento com a sociedade. É importante nós pensarmos que quando nós tratamos basicamente dessa concepção, que é uma concepção das normas estabelecidas dentro de uma sociedade, como foi a sociedade grega, a dificuldade é muito grande, como havia falado para vocês, nós temos alguns aspectos aqui que se relacionam dentro dessa estrutura, né, para nós entendermos de uma forma mais holística como funcionava esse processo, mas de forma geral, quando passamos basicamente dentro da perspectiva da organização
política, nós temos alguns aspectos importantes também que eram efetivamente assim uma estrutura mais comum entre os gregos, que era a condição, por exemplo, da bule, ou bulé, né, que alguns citam desse termo, que seria o Conselho dos 500, que participariam, né, no caso das decisões. A eclésia, que é efetivamente a assembleia, também constituída dentro desse cenário, e eleia, que seria a justiça, ou seja, o júri popular. Então essas características dentro do cenário político atuavam de forma intensa com relação aos princípios normativos, às características normativas estruturadas dentro dessa condição, dessa formação e dessa característica, né, no caso do direito grego. Então a gente vai observar que muitas dessas relações, por exemplo, elas vão fazer jus a essa característica. E é importante nós citarmos também que muitas das coisas que são analisadas dentro da própria história do direito, né, na sua concepção, ela vai, em outras palavras, absorver, principalmente nessa fase, muitas das coisas que eram produzidas pelos filósofos, que é uma característica muito forte se nós pensarmos aí na Grécia Antiga, ou seja, o grande berço, né, de socráticos, sofistas, pré-socráticos. Então você tem toda uma relação de muitos filósofos aí que contribuíram efetivamente com essa discussão. E algumas coisas que se trata basicamente do direito são absorvidas também por esses escritos, por esses dados, por esses pergaminhos que são estudados, né, de uma determinada época, que também contribuem com algumas informações sobre o direito. Bom, espero que tenha contribuído para apresentar algumas características básicas aqui sobre o direito grego e espero vocês no nosso próximo encontro.